Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a intenção é continuar com o assunto de eletrodinâmica. A gente já falou sobre corrente elétrica, né, como ela funciona, qual é o conceito e como é que faz o cálculo também, inclusive com gráficos. Na aula seguinte a gente também viu lei de Ohm, que é aquela parte de corrente, voltagem e resistência. A aula de hoje é, digamos assim, o fechamento dessa primeira parte. Vamos ver potência elétrica e também energia elétrica. Antes de falar sobre elas, eu preciso resolver digamos assim, né, uns probleminhas teóricos para a gente entender como é que funciona e de onde vem esse cálculo de potência, porque ele é importante para calcular a energia. E para isso eu vou ter que relembrar um pouquinho da ideia de lei de Ohm. Tranquilo? Então já deixei aqui arrumado o quadro, vamos aqui falar rapidinho. Eu desenhei aqui no início um pseudo-circuito elétrico, não um super circuito. Eu botei uma pilha, preto e laranja, não vou nem falar a marca para não fazer merchan, já sabe qual é, né? E liguei essa minha pilha, os terminais que ela tem, porque toda pilha tem a parte positiva e negativa, né? Pilha ou bateria, tanto faz, mas as duas têm a parte positiva e a parte negativa. Então eu conectei as duas, né? Liguei elas a um caminho meio rabiscado aqui, que a física chama de resistência. Resistência são aparelhos, tá? Pode ser qualquer tipo de aparelho, pode ser televisão, lâmpada, videogame, celular, mas para não ficar tendo que falar qual é o aparelho em cada questão, ou pior, ter que obrigar você a desenhar, ou pior, me obrigar aqui, né? Horrível meu desenho, mas me obrigar a desenhar, a gente costuma botar um traço fechado e colocar resistência. Então qualquer aparelho que consuma energia, consuma sua voltagem, né? Resistência para a física. Inclusive a letra R da forma do homem, né? Então eu desenhei esse circuito em intuito de lembrar vocês duas coisas. Primeiro, todo terminal, né, que vai ter pilha e bateria, vai ter a parte positiva e a parte negativa. São os potenciais que a gente fala, onde as cargas estão acumuladas. Quando você fecha o circuito, ou seja, quando você conecta os dois potenciais, de forma que você liga os dois, pode ser com a mão mesmo, quando você segura, ou com fio, que é o ideal, né? Então quando você conecta os dois, existe um fluxo de carga elétrica. Ou seja, traduzindo, existe uma passagem de corrente elétrica aqui. Essa corrente tem sempre, né, um início e um fim, ela começa em um local, termina em outro. No geral, a física fala que ela começa no mais e termina no menos. Então a corrente vai sair daqui de cima, vai para cá, botar o izinho, né, corrente é a letra I, vai passar pela resistência e depois vai voltar lá para a bateria e aí fica esse fluxo o tempo todo. Até a hora, claro, que a sua pilha ou a bateria acabe, porque a pilha pode acabar a qualquer momento, né? E enquanto isso acontece, né, a gente já estudou a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela fala sobre U, que é a voltagem, o R, que é a nossa resistência, e o I, que é a nossa corrente. Lembrando que o U é justamente a voltagem aqui da nossa pilha. Então, voltagem da pilha, também conhecida como outro nome, a gente costuma também chamar de DDP, que é diferença de potenciais, porque tem o mais e o menos, e a voltagem ela acaba existindo, ela acaba sendo produzida justamente na diferença do mais para o menos. Nessa caminho que ela percorre, nesse percurso aí que ela produz, é onde aparece a voltagem, então a gente também chama de DDP. DDP. Então, tá bom. Então a gente tem esses três elementos: voltagem, que é a pilha, o nosso R, que é quem consome, e o I, que é quem vai levar a voltagem para ser consumida pela resistência. Até aí estava tudo bem, tudo ótimo, a lei de Ohm funciona assim. Show! E aí qual é o problema? O pessoal que começou a estudar a lei de Ohm percebeu que a resistência, né, não tinha videogame na época, não tinha TV, então eles faziam experimentos com metais, né? E os metais, eles perceberam que esse metal aqui esquentava. Ele começava a esquentar, ou seja, produzir calor. Calor para a física a gente chama de energia térmica. Então esses caras, esses materiais que estavam sendo ligados à voltagem, a pilhas e baterias, eles começavam a esquentar de forma bastante assim intensa. Inclusive se fosse metal, ele chegava a ficar incandescente, ou seja, tão quente que ele começava a brilhar. Foi a primeira ideia de você criar uma lâmpada a partir disso. Você pega o metal, passa a corrente e ele, brilha. Olha que beleza. É uma vela, entre aspas, que eu não preciso trocar, né? Deixo lá aquecendo e pronto, tá valendo.
Então, beleza. E aí começaram os cálculos. Pô, como é que eu vou associar voltagem, resistência e, né, corrente com a ideia de energia, que já era uma ideia na física muito falada, já a pessoa já conhecia de boas. Então tentaram associar voltagem com energia. Para fazer isso, eles foram atrás de potência, cálculos de potência. E, agora sim a matéria de hoje, a nossa matéria fala de potência e ela fala de 3 formas de você calcular essa potência. As 3 fórmulas funcionam, tá? Você pode usar qualquer uma das 3. As 3 vão te dar o mesmo resultado matemático. A única diferença é o que você vai ter, né, o que você vai ter à sua disposição no problema, no enunciado lá da questão, para você usar. Então, tipo, botei aqui 3 fórmulas. Potência, U de voltagem, né, e de corrente. Ou então, potência pode ser resistência e corrente ao quadrado, ou, uma terceira opção, voltagem ao quadrado por R. Qualquer uma das 3 te dá o mesmo valor. Lembrando que a gente vai fazer aqui mais questões, mas lembrando que isso aqui vai depender quase que exclusivamente da ideia da questão. Você vai ler o enunciado e ver quais valores tem, e aí você só encaixa com qual fórmula, né, digamos assim, te dá uma opção melhor de fazer a conta. Geralmente vai ser uma delas. Se puder escolher entre todas elas, minha sugestão é que escolha sempre na primeira, né? Porque é a fórmula mais simples. É uma multiplicação, não tem nada ao quadrado, não tem divisão, né? Podendo escolher, vai na primeira. Se não puder escolher, não fique bolado, não fique nervoso, vem aqui que vai dar certo. Tranquilo? E aí, nessa ideia de potência, foi, digamos assim, uma ponte para o cálculo da energia que está aqui. Energia elétrica. Na verdade, qualquer energia, tá? Mas, no nosso caso, energia elétrica, que é quem gera o calor, né? Porque a energia elétrica sai da pilha e ela é convertida em calor na resistência, né? Ela acaba virando tipo o seu chuveiro elétrico em casa. Você liga lá e lá dentro tem uma resistência, o nome é até esse mesmo, né? É um metal que ele esquenta e automaticamente quando a água passa, a água também é esquentada. Ou então um pãozinho na chapa, que a gente faz de manhã. É uma chapa de metal que você liga na tomada, né? E a tomada, no caso, tem a DDP, tem a tensão lá, ela gera uma corrente que passa na sua torradeira e a torradeira, esquenta, né? Gerando calor. Tem um nome para isso, eu vou até botar aqui, que é importante, né? Esse calor aqui que é produzido, o nome disso aqui é efeito Joule. Essa conversão de energia elétrica para energia térmica do calor, efeito Joule, mas só uma ideia teórica. O cálculo em si é você pegar a potência do aparelho. Geralmente quando você compra lâmpadas, né, quem já comprou alguma vez, né, não sei quem já comprou, mas se por acaso você for comprar ou já comprou, você compra a lâmpada pela potência dela. Então você pega a potência do aparelho, todos vão ter, se você ler o manual você descobre, e você multiplica pelo tempo que você deixa ligado o aparelho. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, liguei minha lâmpada. Então esse vídeo vai ter o quê? Uns 15, 20 minutos? Se eu tivesse a fim de calcular quanto de energia a minha lâmpada vai consumir, eu via o manualzinho dela, via a caixinha, ela tem 60 watts, vezes o tempo, e pronto, achava a energia. Inclusive o que a Light me cobra. Todo mundo, quando paga a luz, paga isso aqui, a potência dos seus aparelhos, vezes o tempo que ele fica ligado. E é só isso, a matéria de agora é basicamente fórmulas. Então o que você vai fazer? Vai ter questões que você vai precisar calcular somente a potência, se for o caso, e vão ter questões também que às vezes são um pouco maiores, né? Uma questão um pouco maior vai te pedir também a energia. Então você calcula a potência por aqui, pega o valor, coloca aqui, vezes o tempo e foi. Só tem um OBS, que está bem grande aqui, né? Tem o OBS das medidas que você vai usar para cada unidade de medida para cada carinha, para energia, potência e tempo. Qual é o grande problema? A potência talvez não seja o seu maior, né, problema assim, porque a potência depende sempre de voltagem, resistência e corrente. Então ela acaba sempre dando o mesmo valor, que é o watts, tá? Não é o watts de WhatsApp, é o watts, tá? Respeito o moço lá, coitado. O cara, né, deu um trabalho para ganhar a unidade. Watts, vai.
Watts é a medida de potência. Então, qualquer uma vez que você calcule por aqui, qualquer formulinha que você use, achei potência igual a 10 watts. Tá? Energia, tradicionalmente, é joule. Só que você só vai encontrar joule se você usar o tempo em segundos. Tá? E o que acontece? Na nossa fórmula, na nossa matéria de energia, dificilmente usamos segundos. A gente geralmente trabalha com hora. Então a sua, digamos assim, unidade oficial é essa aqui. A gente chama de SI, né? Sistema Internacional de Unidades. A mais utilizada não é o SI. A mais utilizada, deixa eu pagar aqui, é a watt-hora, WH, porque ela é uma multiplicação de um valor de watts por um tempo que está em hora. Então, geralmente as questões dessa matéria vão te pedir respostas em watt-hora. E por que eles fazem isso? Porque imagina, eu estou aqui falando com vocês, né? 20 minutos da minha lâmpada acesa. Imagina que eu fico 1 hora com a lâmpada acesa. É muito mais simples fazer o cálculo com horas, porque geralmente, né, a lâmpada fica ligada por 3, 4, 6, 8 horas, do que fazer em segundo. Imagina, eu tinha que transformar 2 horas para segundo para depois multiplicar. E tu imagina a Light fazendo isso, porque assim, é um mês inteiro que ela te cobra. Então ela tem que pegar todas as horas de todos os dias e passar para segundo. Desnecessário, né? Então geralmente a gente trabalha com hora mesmo. Tranquilo? A ideia geral é essa. Eu vou dar aqui um corte no vídeo para a gente fazer algumas questões. Antes de cortar, eu vou sair aqui da frente, para se tu quiser tirar aquele print maroto, que eu não saí da frente do quadro, né? Então, se tu quiser tirar aquele print, agora é a hora, hein? Vai lá! Bom, e para a gente treinar um pouquinho, vou fazer com vocês algumas questões. Escolhi primeiro começar pela 1 e pela 2, tá? Eu vou ler aqui com vocês, pelo computador, e aí a gente vai pegando os valores. Geralmente não são muitos, tá? São poucas informações para fazer esse tipo de conta. Olha só, número 1. Ele fala aqui, em um aparelho elétrico, lê-se 600W. 600W W é watts, lembra? Acabei de falar com vocês. Então 600 watts é a potência. Esse aparelho tem potência de 600W, 600 watts. Uma boa informação. E também tem um traço, tá vendo? Traço 120V. Então, a sua unidade de V é a voltagem. Tu tem o valor de U valendo 120. Aí que molezinha. 2 valores de boas. E ele fala o seguinte, estando o aparelho ligado corretamente, ou seja, né, tá lá funcionando bonitinho, ele queria que você calculasse para ele, primeiro, letra A intensidade da corrente que o atravessa, né, que atravessa esse objeto, esse aparelho, não falo o que é, né? Pode ser uma lâmpada, mas o aparelho em si. Então tá bom, ele quer saber, na letra A, deixa eu botar aqui embaixo, a tal da corrente. Bom, temos 2 informações e ele quer o I, corrente elétrica. A gente acabou de botar aqui as formulinhas, estavam todas aqui, né? Acabou de apagar. Uma delas tinha essa relação de potência, voltagem e corrente. Eu até falei com vocês que era mais simples de fazer. Que é justamente isso aqui, ó. Potência igual a U vezes I. Voltagem vezes corrente. Super mole, cara, super simples. O que você vai fazer? Trocar valores. Olha só, potência é 600. Voltagem é 120. Valor de I, vou descobrir agora. Basta, obviamente, com calma, aqui sem estresse, passar para o outro lado de 120. Então, multiplicando, você vai passar para o outro lado dividindo, né? Não dá esse mole, pelo amor de Deus. Tirando isso aqui, vai fazer uma conta super rápida de 600 divididos por 120, ou, se puder cortar, como diria aquele meu amigo lá, o Tomlichun, corta aqui, ó, corta o 600 com 120, perdão, o 0 com 0, né? Fica 60 por 12. Fica um pouco mais fácil de fazer. Quando dividir isso aí, você vai encontrar o valor de 5 amperes. Pronto, só isso. Coisa rápida de fazer, sem estresse, sem muitos problemas. Show? Letra B, ele pede o seguinte, ele pede a energia elétrica, aí ele bota ali em kWh. WH é watt-hora, né? Então já sabe que vai trabalhar com o tempo em horas, tá? Não dê esse mole.
Ele fala que é consumido em 5 horas. Então, energia elétrica consumida em 5 horas. Sem estresse. Vou botar aqui, ó, letra B. Energia é a potência do aparelho vezes o tempo. A gente já sabe que o tempo que ele está usando nesta questão aí, esse carinha aqui, ó, tempo de 5 horas ele deu no enunciado da letra B. Então basta, com muita calma, botar aqui, ó, energia é igual a potência, que a gente já sabia, né? Vale 600. Além disso, ΔT. ΔT é o tempo de 5 horas. Show! Vou fazer 6 vezes 5 dá 30, né? Então vou botar aqui, ó, 30. Só que aí, obviamente, né, não posso esquecer dos dois zeros de 600. Então, na verdade, é 3.000 watts-hora. Pronto. Acabou. Simples assim. Aí tu, mas Matheus, ele falou que é quilowatt-hora, tem um K na frente ali. Esse K aí é o que mesmo, né? Aí tu que tem que lembrar, pô, o que é o K, lembra? Já fez várias contas com ele. Esse K, ele significa quilo. E o quilo é o 10^3. Ou seja, é um 1000. Né? Esse Kzinho, ele é uma, digamos assim, reprodução, ou digamos assim também uma simplificação de 1000. Ele significa 1000. Só isso. Então, quando o cara bota 3K, tipo no Instagram, por exemplo, quem é famoso no Instagram aí, tem os caras que tem 20K seguidores. Pô, 20K seguidores, o que é isso, né? 20K é porque esse Kzinho significa 1000, 10^3. Ou seja, o cara que tem 20K, ele tem 20.000 seguidores. Coisa pra caramba, né? Um dia a gente chega lá. Mas é a mesma ideia aqui. Quando você acha 3.000 watts-hora, esse K aqui que ele quer que você coloque na conta, é você tirar 3 zeros, né? Tipo aqui, ó, 20K, 20.000. Ele reduz 3 zeros para ficar um número menor, né? Para escrever menos. Então, para a gente resolver aqui, deixa eu tirar isso aqui. Quando ele te pedir, eu quero a resposta em quilowatt-hora. Cara, não tem problema. Isso aqui é quilowatt-hora? Colocamos agora. Tira 3 zerinhos aqui e coloca a energia do nosso aparelho aí, que ele consome 3 kWh. Em caso de dúvida, sabe o que você pode fazer para ficar mais fácil? Para você transformar de watt-hora para quilowatt-hora, basta você, daqui para cá, divide por 1000. Tá? Tira 3 zeros. Né? Tira 3 zeros, dividiu por 1000, é a mesma coisa. Show? Molezinha? Questão fácil, vai. Eu sei que é a primeira vez, está acostumando ainda, mas é uma questão simples. Só que é aquilo que eu falei com vocês, geralmente envolve duas contas. Fizemos uma conta de potência e fizemos uma conta de energia. São contas distintas, são contas fáceis. De boa? Nessa mesma pegada aí, vamos fazer a 2 também? A 2 é um pouco mais simples, né? Quando você vê que o enunciado é pequeno, possivelmente a pergunta também é pequena. Olha só 2 aqui, ó. Com calma, vamos ler. Um resistor de resistência elétrica 20 ohms. Então, resistor de resistência, né? Ele está falando para você que é o R. O seu R, deixa eu tirar daqui, ó, botar mais um pouquinho pro cantinho. O seu R está valendo 20 ohms, que é a unidade de resistência, né? Tá ali bonitinho, foi. Além disso, o que ele fala também? Ele fala que é atravessado por uma corrente elétrica, letra I, de intensidade 6. Então, vou colocar aqui. O I está valendo 6 amperes. Dois bons valores. Ele pede para você qual é a potência elétrica. Mole. Potência elétrica, eu tenho 3 possíveis fórmulas, lembra? Uma delas existe com a possibilidade de usar R e o I. Que a gente fala que é RI. Quem vê isso aqui, ó, RI ao quadrado. R vezes I ao quadrado. Então basta ver qual é a fórmula que te interessa, selecionar ela e colocar os valores. Super rápido, sem estresse. Deixa eu fazer aqui no cantinho rapidinho. Vai ficar 20 vezes 6 ao quadrado. Aí só não pode dar bola de errar, né? Não vai ser o nosso caso, vai. Não esquece de... só falar que já borrei. Potência é 20. 6 vezes 6, vai. 36, belezinha?
e depois multiplica 36 vezes 20, ou 20, 36, tanto faz. Se fosse por 2, dava 72, certo? Com mais um zerinho, 720 watts. Não precisa escrever watts, né? Bota só o Wzinho e foi. Tranquilo? Sem estresse, sem mistério? Vamos fazer mais uma então? Vou fazer mais uma mais complicadinha para vocês verem. Tudo que tem aqui nessa lista é nessa vibe de você calcular potência ou energia. Só que aí tem os poréns, né? E agora vamos ver como é que é uma questão mais difícil, beleza? Vou cortar aqui e a gente faz mais uma. Bom, aí vamos fazer a número 4, pode ser? Ela tem um diferencial ali que é o tempo, na letra B. Mas antes de chegar lá, vamos ler aqui para a gente entender, pegar os valores. Eu adiantei, né? Já botei aqui no quadro, mas vamos ler junto. Olha só. Número 4 fala o seguinte: um chuveiro elétrico tem potência de 2.400 watts. Então anotei. Pote de potência, 2.400 Wzinho, bonitinho. Quando ligado a uma diferença de potencial de 120 volts, que é a nossa voltagem, né? DDP, tensão, voltagem é a nossa letra U, tá? 120. Determine, letra A, a intensidade da corrente elétrica no seu resistor, no seu aparelho aqui no caso, né? Tranquilo, parece muito a número 1 que a gente fez, é a mesma ideia, inclusive vamos usar a mesma fórmula, PU vezes I, aquela tranquilidade que a gente fez da outra vez. Basicamente é trocar valores e executar a conta. Olha só, potência é 2.400, nossa voltagem está valendo 120 e o nosso I, nossa corrente, a gente vai descobrir na hora que passarmos para o outro lado desse cara aqui, ó, e dividir. Tá? Mesmo esquema da outra, sem muito estresse, né? Molezinha. Então, tua conta, deixa eu botar aqui bonitinha, vai ficar 2.400 divididos por 120. Ou, se quiser facilitar, se quiser e pode, né? Corta um zerinho aqui, corta um zero de baixo com o de cima, fica mais fácil, vai. Se for dividir 240 por 12, se fosse 24 por 12, dava 2, né? Tem um zerinho aqui a mais, então bota ali, ó, 20 amperes, sua corrente está valendo 20. Simples assim, sem estresse, sem mistério. Aí tá, e qual é a dificuldade nessa questão 9 então? É a letra B, porque olha só, apesar da conta ser parecida, tem um a mais ali, ó. Letra B é o seguinte, ele te pede a energia elétrica consumida em kWh, kWh, então no final vai ter aquele negócio de dividir por 1000 de novo e tal, só que ele pede em 10 minutos. O tempo dele de ligado, né, foi apenas 10 minutos. E aí minuto está fora do nosso padrão. Ou a gente usa hora, que é o nosso normal aqui, ou raramente usa-se em segundo quando o cara pedir em joule e tal, mas é bem raro. E né, o cara deu minuto, atrapalhou tudo. Sem estresse, a gente sabe como é que funciona. Uma hora tem 60 minutos. Então quando você quer transformar de um para outro, aqui no caso, né, de minuto para hora, a gente vai dividir por 60. É um negócio padrão que a gente sempre faz. Então, antes de fazer a conta, antes de calcular a energia, troca a unidade de medida. Tá? Então tem que dividir 10 por 60. Vou botar aqui como fração, tá? 10 por 60. Vou cortar um zerinho, vai ficar mais fácil. Vou cortar aqui um. Tchum, tchum. Então, em vez de escrever 10 minutos, eu vou escrever 1 sobre 6 horas. Aí tu, pô, mas por que tu não divide isso aí? Se eu fosse dividir, eu ia achar o número com dízima. Ia ficar 0, né? Aquele número infinito. Vou deixar assim que é até mais simples. É uma dica que eu dou para vocês. Nessa parte da matéria, evita usar muito número com vírgula. Deixa com fração. Fica simples de fazer, eu juro. Vai ver agora como funciona. Olha, para achar energia não tem mistério. Energia é sempre potência vezes o nosso tempo, que é de 1/6 de hora. Mas é o tempo, né? Então eu colocaria, potência é 2.400. Nosso tempo, 1 sobre 6. Essa continha aqui, na verdade, é aquilo, né? Quando você multiplica 1 vezes 2.400, dá 2.400. Divididos por 6. Pronto. É isso que você vai fazer. Você vai dividir 2.400 por 6. Ao dividir isso aqui, é como se fosse dividir 24 por 6. Né?
24 por 6 vai dar 4, com 2 zerinhos, 400. Tranquilo? Sem estresse? De boa? Então, 400 watt-hora. Mais uma vez, a questão, para variar, ela basicamente acabou aqui, mas não esquece do quilo, tá? De adicionar aquele Kzinho. Adicionar o K significa dividir por 1000, tá? Não esquece, tá? Que é uma questão boba de fazer que acaba errando de bobeira. Se dividir 400 por 1000, você encontra o valor de 0,4. E aí você adiciona aqui, ó, kWh. Então, resposta final, 0,4 kg, que é o Kzinho, né? Watt-hora. Show? Tranquilo? Muito parecida com a anterior. Mesma vibe de usar a potência e depois usar a parte de cálculo de energia. O diferencial aqui foi o lance do tempo. Quando vier em minuto, não se estresse, só lembra de trocar para hora. Show? Pessoal, mais uma com vocês, que tem uma parte também de cálculo de dinheiro. Tá? A gente faz mais uma e fecha aqui o vídeo. Galera, para fechar por hoje, questão número 5. Tá? É uma questão que trabalha a parte de cálculo de grana. Falei com vocês, vamos ver como é que funciona. Olha só, ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio: economize, né? Aquela espada grandona, né? Economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, ou seja, produzem a mesma luz, iluminam igual, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. E só para comentar, tá? A lâmpada de incandescente é aquela lâmpada mais antiga, que tem muito em geladeira e forno ainda, mas é aquela bolinha de vidro que tem um filamento, um pedacinho de fio ali dentro, que quando você liga a corrente, ele fica muito quente, fica incandescente, né? Então ele começa a gerar luz, porque ele está muito quente. Né? Que negócio eu falei com vocês, energia virando calor, é essa lâmpada mais antiga. A fluorescente é a mais utilizada hoje em dia. É a mesma ideia, só que em vez de você colocar um metal lá dentro, você coloca um gás. E quando a corrente passa pelo gás, o gás brilha. Tem vários tipos de gás, você consegue vários tipos de cores, né, com gás. A que a gente usa normalmente é branca, né? Para não ficar com a casa toda vermelha, azul, neon, a gente usa o gás que deixa branco. Inclusive, um OBS aqui, toma cuidado, tá? Porque se cair no chão essa lâmpada, evita de botar a mão muito nela, porque esse gás é meio, quando ele quebra, né? Ele deixa de ser gás e fica meio, tipo um pozinho. E aí evita ficar muito perto, porque você pode respirar ou se querer cortar, e esse pozinho não faz muito bem pra gente. Ele é meio que venenoso. Não vai te matar, mas assim, faz mal, né? Em grandes quantidades você pode matar. Então, tá aí o OBS. E ele fala o seguinte, eu já anotei aqui os dados, ó. A lâmpada incandescente tem potência de 60, a fluorescente tem de 15, tá? Peguei esses dois dados aí. Lá embaixo ele fala o seguinte, de acordo com o anúncio e com o intuito de economizar corrente elétrica, ele vai fazer um experimento. Ele vai deixar a lâmpada de fluorescente e incandescente ao mesmo tempo ligadas por 100 horas. Então ele vai deixar a lâmpada desligada por 100 horas, e ele vai querer que você calcule para ele o valor, né, que é economizado, quanto que uma gasta, quanto que a outra gasta, para ter noção da economia. Tranquilo? E ele fala que 1 kWh na cidade dele está sendo cobrado 50 centavos. Sem estresse? Vamos fazer aqui a conta? Conta rápida. Primeiro, o que você vai fazer? Vai calcular energia. Tá? Energia igual a potência vezes tempo. Potência vezes tempo. Calcula para uma, calcula para outra. Vou começar pela incandescente, tá? Pode ser? Então vou botar aqui, ó. Potência dela é 60 watts. Tempo ligado no mês, 100 horas. Fazendo a conta rapidinho aqui, dá 6.000 watts-hora. Legal. Já sabe a maldade, né? Já sabe que se tirar 3 zerinhos aqui, ó, tirou 3 zerinhos, dá 6 kWh. Essa aqui eu vou botar um izinho, tá? É da incandescente. Então a energia da incandescente, né, que ela gasta ao longo de 100 horas por mês, né, ligado? 6 kWh. Vou reproduzir a mesma conta aqui no cantinho, só que agora para outra lâmpada. É basicamente a mesma ideia, só que eu vou trocar aqui o valor da potência, né? Aqui é de 15. Então 15 vezes 100. 15 vezes 100.
Quando multiplicar, vai dar 1.500 watt-hora. E aí na maldade, já sabe já como é que funciona. Aqui, ó, 3 casas aqui, ó. 3 casas, fica 1, aí tu bota uma virgulinha, né? 1,5 kWh. Legal. Aí tu tá, meu Deus, legal, você calculou pra mim a energia. Você não achou o valor do dinheiro. Não seja por isso, a gente faz agora. Deixa eu botar só um Fzinho aqui. Para você calcular o valor que você gasta realmente, né? Você tem que pagar para a Light, basta você fazer o seguinte. 1 kW vale 50 centavos. Pô, 6 kW é só multiplicar, pô. 6 vezes 50 centavos. Vou fazer aqui de roxo aqui embaixo. O valor, o dinheiro mesmo, que a gente paga para a Light, nessa lâmpada aqui, vai ser 6 kWh vezes 50 centavos. 6 vezes 5 dá 30, né? 50 centavos, né? Só quando tem a virgulinha, na verdade, o que você vai pagar para a Light aqui são R$3 por essa lâmpada. É barato, né? Nem tá tão caro. A lâmpada fluorescente, a ideia é a mesma. Eu vou pegar aqui, ó, para descobrir quanto que eu vou gastar com uma lâmpada só. 1,5, né, que é a nossa potência, vezes o valor do centavo que é cobrado. 50 centavos, dá 0,5, dá no mesmo. Aqui é mole também, né? Não tem muito estresse não. Quando multiplicar, vai dar 0,75 centavos. Deixa eu pegar aqui. 75 centavos. Bem mais barato, né? Aí tu fala, pô, mas é uma economia pequena e tal, né? Nem tem tanta diferença. Cara, mas olha só. Deu pouco mais de R$2 por uma lâmpada. Só que a tua casa não tem uma lâmpada só, tem várias. E aqui eu botei como se fosse 100 horas ligada. Eu não sei quanto tempo fica ligado a lâmpada de vocês, né, na casa de vocês, mas deve ser nessa faixa também. Ainda mais quem tem quintal, deixa ligado lá a luz. Então, se puder trocar por incandescente, né, tipo, tira incandescente, compra a fluorescente, sai mais em conta no final do mês. Tranquilo? Então, esse tipo de questão também tem na lista de vocês. Calcula a energia e depois vê quanto que é o valor do quilowatt. Isso aqui fica tranquilo que a questão tem que te dar. Geralmente é 50 centavos, 40, 30, varia da questão, mas é sempre por ali. Então você acha o valor, multiplica pelo valor de 1 kW só e você vai achar a grana. Tranquilo? Galera, vou me despedir por aqui, então vou dar um tchau para vocês. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar lá no Facebook, Instagram, ou aqui mesmo no Classroom, né, que tem essa vantagem de colocar lá no comentário. E até a próxima e fique com Deus. Mais tarde colocarei nas próximas semanas o gabarito completo. Valeu? Fui!